Neste vídeo, serão apresentadas as ferramentas e infraestrutura recomendadas para a construção de um banco taxonômico a partir de várias listas de espécies, consolidadas e validadas previamente. Durante todos os vídeos, será mostrado como exemplo o Banco de Dados Taxonômico do Brasil, desenvolvido pelo CIB-BR em 2019 e atualizado em 2022. Como é um projeto de engenharia de dados, a seleção da linguagem de programação e do banco de dados é fundamental. Entre as diferentes linguagens disponíveis no mercado, foi selecionado o Python, uma linguagem líder no mercado, bem conhecida e utilizada atualmente, principalmente quando se trata de dados. Outra linguagem utilizada é a linguagem SQL, especialmente para projetos onde é necessário a construção de um banco relacional, como será explicado na sequência. Consequentemente, o banco que implementa a linguagem SQL é o banco PostgreSQL, que além de ter sido a ferramenta selecionada para o banco em 2019, é a adequada para este tipo de desafio. O Python tornou-se a linguagem de referência quando é necessária a manipulação dos dados desde a extração e ingestão desses dados em algum banco de dados, seja ele relacional ou não. Além disso, o Python é uma linguagem interpretada aos poucos, ou seja, é possível visualizar com mais facilidade os erros que podem aparecer. Ela é orientada ao objeto, sendo o nível de organização do código muito importante. Contudo, o principal motivo que levou à decisão de usar o Python foi a questão dos pacotes open source, que estão disponíveis e são de extrema valia para o contexto do projeto. O primeiro é o Psycho PG2, que é um módulo que funciona como um conector ao banco de dados PostgreSQL, ou seja, toda a comunicação, toda a questão transacional é realizada por comandos, funções e métodos do Psycho PG2. Tal módulo foi utilizado em diferentes classes e funções das API desenvolvidas, tais como função connect, que cria uma nova seção a um determinado banco de dados do PostgreSQL, retornando uma instância do objeto connection. Função classe connection, onde é feito o encapsulamento de uma seção ou conexão. Tal conexão permite criar instâncias de um objeto cursor para execução de comandos e consultas, além de concluir transações. E, finalmente, a função classe cursor, que permite a interação com o banco de dados, executa comandos SQL e retorna os dados consultados. O segundo pacote é o Pandas, que é uma biblioteca do Python, utilizada para manipulação e análise de dados. Sua facilidade de utilização e aprendizado faz com que a biblioteca seja muito famosa. Para o projeto, os data frames, principal tipo de dados do Pandas, foram utilizados para a recuperação de dados das consultas SQL, manipulação e análise de dados em formato tabular. O último pacote, que foi de muita valia para o desenvolvimento do projeto, foi o Requests. Este módulo permite o envio de requisições do tipo HTTP via scripts de Python, fazendo a extração dos dados disponibilizados via API das fontes utilizadas e viabilizando os downloads dos arquivos Darwin Core, disponibilizados via IPT. Por último, permite a validação dos dados obtidos via API de COL e API Name Parser, do GBIF. A escolha do tipo de banco PostgreSQL é devido ao tipo de dados e informações a serem integradas. O tipo de dados exige uma hierarquia que é dada pela forma de classificar os seres vivos. Os seres vivos são classificados por categorias taxonômicas, onde um grupo de espécies pertencem a uma categoria taxonômica superior, gênero, que por sua vez pertencem a outro grupo taxonômico, família, e sucessivamente, finalizando nos táxons relativos aos reinos. Esta classificação é consumida quase completamente das listas de referência. Qualquer informação taxonômica parte de um arquivo principal, o taxon.txt, ou taxon.tsv, ou taxon.csv, presente em todas as fontes de dados originais
e consumidas para o desenvolvimento deste projeto. O arquivo taxon.txt é um arquivo com vários IDs, os taxon ID. Esses IDs são extremamente importantes para que se possa formar a árvore taxonômica, ou seja, o famoso Reficofage, com toda a ligação de taxon ID e de parent name ID, como é a terminologia utilizada. Na ferramenta Living Atlas, Catálogo de Espécies, a árvore taxonômica é consolidada na aba Classificação. Toda a hierarquia taxonômica é criada a partir dos ID. Por isso é muito importante utilizar um banco relacional que tenha esse controle de ID, mantendo a consistência de ID únicos e viabilizando a criação dessa tabela hierárquica. Disso, o PostgreSQL também tem um recurso muito importante que é a criação de esquemas, onde é possível agrupar as tabelas num esquema só, permitindo o controle da fonte daquelas tabelas. No banco bruto, por exemplo, cada esquema representa uma fonte de dados diferente e dentro desse esquema temos várias tabelas que são providas por essas fontes de dados. Em relação às ferramentas adicionais que foram utilizadas tanto no desenvolvimento como homologação, temos o Visual Code Studio. Ela é bem conhecida ao nível de desenvolvimento, bem como para testar e rodar as aplicações localmente. O Docker foi utilizado para a containerização da aplicação, para poder criar os containers e, respectivamente, seus Docker files. A containerização permite o desenvolvimento de código em um ambiente de computação específico, sendo o container um encapsulamento de aplicativos em um ambiente portátil definido por software. Esse ambiente portátil pré-definido no container possui a vantagem principal de evitar inconsistências de ambiente e incompatibilidade de sistemas, facilitando e muito a implantação em produção. Finalmente, quando pensamos em colocar toda a aplicação em produção, é recomendado utilizar um Kubernetes para orquestração e escalabilidade da aplicação. Nesse vídeo foi feita uma introdução das ferramentas softwares a serem utilizadas, além de contextualizar as atividades. Nos próximos vídeos, avançaremos na construção do banco taxonômico.